Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Carl Ballard. A cultura em que vivemos está, sem dúvida, corrupta, quebrada, vulgar. Mesmo assim, ela está por toda parte. Em nossa educação, em nossas televisões, na rua em que andamos, nos governantes que decretam as leis que governam o nosso país. Como podemos viver em meio a uma cultura dessas, sem ser influenciados, sem viver conforme a cultura? Em Levítico 18, quando Deus estava para introduzir seu povo na terra prometida, ele deu essas instruções. Levítico 18, de 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. A primeira coisa para reparar é que Deus é a fonte e a razão da nossa cultura. Se a gente quer viver contra a cultura corrupta desse mundo, precisamos viver conforme a cultura santa que Deus propõe. Ele ensina como viver de uma forma diferente que o mundo que jaz no maligno. Ele começa dizendo que eu sou o Senhor vosso Deus. Pelos que se chamam cristãos, pelos que vivem conforme a palavra do Senhor, Ele é nosso Deus. A cultura não é nosso Deus. Os governantes não são nossos deuses. Nem mesmo os nossos prazeres, os nossos pensamentos são os nossos deuses. Deus é o Senhor. Quando Ele dá as instruções, Ele termina sempre dizendo, eu sou o Senhor. Às vezes, pessoas, quando leem o livro de Levítico, imaginam que Deus está dando essas leis porque vão fazer melhor em termos físicos para as pessoas que guardam essas leis. Não vão ter as mesmas doenças que outras pessoas, não vão sofrer as mesmas coisas. Sim, estes são benefícios colaterais dessas leis, mas não é o motivo dessas leis. O motivo é, eu sou o Senhor. Deus, por sua santidade, cria uma cultura santa para aqueles que obedecem à palavra dele. Em capítulo 19 de Levítico, ele vai dizer logo em versículo 2, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, Deus cria uma cultura santa através da palavra dele. Através da obediência da palavra dele, a gente vive de forma diferente que a nossa cultura. Então, olha o que ele diz agora em Levítico 18, versículo 3. Não faça segundo as obras da terra do Egito em que habitastes. O povo de Israel vinha de Egito. Morava mais que 400 anos naquele país. Aprenderam os costumes e as culturas do povo egípcio. E Deus falou, deixa isso para lá. Não devemos seguir a cultura de onde viemos. A cultura religiosa, quebrada por não ser conforme a verdade. A cultura dos nossos pais, que não sabiam melhor talvez, que nos legaram coisas erradas. A cultura do passado, que às vezes pensamos o passado foi melhor que o presente, quero voltar para lá. Não devemos viver pela cultura do passado. Mas também não devemos viver pela cultura que está em nosso redor agora. Não fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. O povo de Israel estava para entrar numa terra que tinha uma cultura idólatra, uma cultura de imoralidade. E Deus falou, também não faça conforme eles fazem. Quando a gente quer quebrar essa maldição da nossa cultura, a gente tem que começar com o Senhor. A gente tem que entender que o que Ele ensina é santidade. E quando a gente ouve a palavra dEle, e quando a gente obedece à palavra dEle, a gente é transformada.
Em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo exortou os cristãos a serem transformados pela renovação das suas mentes. Ele disse que deveriam apresentar seus próprios corpos como sacrifícios vivos, fazendo morrer a natureza terrena para viver de forma santa diante do Senhor. Ele disse assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, confronta a sua cultura. Vive pela cultura que Deus cria em sua palavra. Obedeça ao Senhor e vive conforme o desejo de Deus, que deseja que você seja santo, porque Ele é santo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.